Então, para quem já acompanhou a aula da semana passada, caso você não tenha visto a aula passada, você tem disponível no nosso canal a aula, e a aula continuando, né? Por que acreditar na Bíblia? Então, o texto principal nosso é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só dando uma lembrança, né, que a gente fez aqui, a Bíblia é o instrumento de Deus para a salvação, para apresentar a salvação. Você tem a Bíblia como o grande objetivo, o grande objeto, na verdade, de Deus, para que as pessoas conheçam quem é de fato o Salvador. Quando a gente olha para a palavra de Deus, como essa que está aqui na minha mão, essa Bíblia, cada um de nós temos uma Bíblia, seja impressa, seja no celular, não importa. Você tem que ter uma Bíblia fácil à sua mão aí. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Muitas pessoas defendem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso é um absurdo tão grande, porque a Bíblia ela é toda a palavra de Deus. Por quê? Porque a revelação bíblica de Gênesis a Apocalipse, ela se reflete em um único objetivo: apresentar a realidade humana da condição de pecadores que nós somos e apresentar a solução para essa condição de pecado que nós nos encontramos. Na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia conta por que o mundo é desse jeito. Muitas pessoas vão falar assim: olha, o mundo tem tanta miséria, tanta dor, pessoas morrendo, enfermidade, tristeza, guerra, um monte de coisa. Onde que está Deus em tudo isso? A Bíblia ela ensina e ela explica exatamente por que o mundo vive nessa realidade tão cruel. A verdade é a seguinte, que a Bíblia ela não omite a realidade. A Bíblia não é um livro de autoajuda, onde você pega lá o texto e fala assim: olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo e não vai acontecer nada com você. A Bíblia não faz isso. A Bíblia ela mostra a realidade. Ela mostra a realidade das nossas escolhas, ela mostra a realidade de quem se desvia dos caminhos do Senhor e que, por causa disso, acaba pagando o preço por isso. A Bíblia ela vai refletir também a realidade para que mostre ao ser humano quanto ele é falho, ele é pecador. Por exemplo, a Bíblia não é um livro onde os seus personagens são grandes protagonistas. Eu até vou repetir isso mais na frente. Mas a Bíblia ela mostra Deus como personagem principal e que ele ajuda aqueles que são instrumentos das suas mãos para a realização da sua obra. Então a Bíblia ela não vai omitir realidades espirituais e condição humana. O próprio Cristo fala sobre examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia que vai nos ajudar a entender quem Jesus é, porque nós cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Eu estou passando rápido aqui, porque toda essa aula aqui foi semana passada. E hoje a gente vai falar a gente falou sobre os critérios para a escolha dos livros do Antigo Testamento, e hoje eu vou tratar com vocês, a partir de agora, sobre os apócrifos. Então, o que seriam esses livros apócrifos? São livros que foram escritos em períodos posteriores aos que foram colocados no cânon bíblico. O cânon bíblico, para quem não ouviu a aula passada, é essa estrutura de todos os livros que a gente tem na Bíblia. A Bíblia são 66 livros que compõem esse cânon bíblico. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, ela é algo que foi escolhida principalmente pelos judeus. Posteriormente, teve algumas alterações dentro do cânon cristão, no caso dos católicos, que eles inseriram no futuro alguns livros que a gente chama de apócrifos, que é o que a gente vai falar aqui também, né?
Então, só para a gente compreender aqui, historicamente se sabe que a igreja reuniu-se em vários concílios, nos quais representantes da igreja examinaram os documentos que estavam sendo cogitados para uma possível inclusão. Então, existe uma falácia de que os livros da Bíblia foram escolhidos no concílio por Constantino, a mando de Constantino. Então, existe uma falácia liberal de pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus, que falam o seguinte: olha, Constantino mandou que selecionassem livros que pudessem apoiar o Império Romano, que pudessem fortalecer o governo dele. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Os bispos da igreja, dos primeiros concílios, eles escolhem livros a partir de coisas que já eram parte da vida comum da igreja cristã naquela época. Então, quando eles decidem por alguns livros, esses livros já eram aceitos pela igreja cristã naquele período. Eles já eram considerados livros sagrados. E aí a gente vê algumas deturpações históricas que algumas pessoas fazem com a finalidade de deturpar aquilo que a Bíblia está, deturpar na realidade como foi a composição da Escritura. Então, Sproul ele menciona no seu livro, Boa Pergunta, página 56, que entre alguns dos livros que não foram aceitos, havia uma das primeiras cartas de Clemente de Roma, que era bispo de Roma por volta do ano 95 depois de Cristo. E uma das razões pelas quais a carta de Clemente de Roma não foi incluída no cânon foi o fato de que Clemente, em seu próprio escrito, reconhecia a superioridade dos escritos apostólicos. Por que essa parte aqui é importante? Clemente de Roma foi um bispo importantíssimo no primeiro século da era cristã. A gente vê aqui 95 depois de Cristo. Ainda é um período muito próximo dos apóstolos. E ele provavelmente deve ter convivido com alguns dos apóstolos. E aí ele mesmo já dizia que os escritos dele não são considerados inspirados, porque ele já compreendia que os escritos a partir daquilo que era Novo Testamento, como, por exemplo, evangelhos, depois, posteriormente, as cartas, até o Apocalipse, essa composição já estava muito bem formada naquele período. Então, muita discussão havia se inseria determinados tipos de livro, mas esses livros não foram sendo inseridos porque a própria liderança da igreja cristã na época compreendia que não eram necessários, né? No que se refere aos apócrifos, que são livros que foram inseridos posteriormente, o autor Almeida, em seu livro Curso de Doutrina Bíblica, página 15, nos apresenta algumas razões por que de não podermos aceitar livros conhecidos como apócrifos. Então, esse autor ele seleciona aqui algumas das razões por que esses apócrifos não são aceitos. Entre elas, por exemplo, ele diz que foram livros escritos no período de silêncio, quando o Velho Testamento já havia sido concluído. É interessante falar isso porque houve um período até a Bíblia foi escrita até Malaquias, e após Malaquias, um período de aproximadamente 400 anos de silêncio. Não houve profeta, não houve nenhum escrito novo. Apenas a gente vai ver lá alguns livros, como, por exemplo, Macabeus, que são considerados livros históricos, mas não são considerados livros santos, livros que realmente sejam inspirados por Deus. Então, a gente tem esse exemplo, a gente tem, por exemplo, introdução da Septuaginta, versão grega, por pessoas pagãs, também pelo fato dos judeus não reconhecer como sendo inspirados. Então, havia a necessidade de que o próprio corpo judaico reconhecesse a inspiração desses livros, porque Jesus não faz alusão a nenhuma sobre eles, ou seja, o próprio Jesus ele não tratava esses livros como inspirados, esses livros que foram adicionados, principalmente pela Igreja Católica. E a própria Igreja Católica Romana, antes de 1516, no Concílio de Trento, não reconhecia como sagrado, só então a partir daí. Então, por exemplo, 1516. Se a gente pegar um período aí, são 500 anos
pelo menos, não, mais que isso, 1.500 anos, desde a era cristã, que esses livros considerados chamados posteriores ou apócrifos, ou que foram inseridos posteriormente na Bíblia Católica Romana, esses livros não eram considerados sagrados nem por aquilo que eles chamam de catolicismo, e foi somente inserido posteriormente na versão grega, tá? Então, o termo apócrifo ele foi criado por Jerônimo, que foi um bispo da igreja no quinto século, para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro da escritura judaica, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo, que é aquilo que eu falei no começo. São livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte do cânon. Então, são considerados apócrifos porque não fazem parte do cânon bíblico. E que mais? Então é isso aí. De acordo, por exemplo, alguns dos livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos por judeus, que é um outro ponto aqui, né? Ou por protestantes, mesmo sendo ambas religiões abrâmicas. Então havia muita discordância em relação a inserir ou não esses livros. A gente tem aqui quais são os livros considerados apócrifos dentro da Igreja Católica, que é o que está dentro do cânon católico. A gente tem Tobias, Judite, Sabedoria, Salomão, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque e os deuterocanônicos, que alguns desses são os inclusos na Septuaginta, por razões históricas ou religiosas. O que isso significa? A Septuaginta foi uma versão posterior, bem posterior da Bíblia, uma tradução, né, que eles inseriram esses 7 livros, que é esses que eu mencionei aqui, Tobias, Macabeus, Eclesiástico e etc. Eles inseriram por quê? Porque Jerônimo achou importante tê-los inclusos na versão da Bíblia que ele fez, para justamente dar o conhecimento para os cristãos, de uma forma geral. Só que o católico que lê esse livro, para ele é Bíblia igual qualquer outro livro da Bíblia, igual Salmos, igual Gênesis, igual Mateus, e aí faz uma confusão. Outro dia mesmo, não lembro quem estava me lendo um trecho de Judite. Ó, pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei, eu não acho nada, porque livro de Judite, para mim, não tem valor de inspiração. Então, é só poema, sabedoria, conhecimento, apenas humano, tá? Então, tem aqui várias situações. Tem esses deuterocanônicos também, que são algumas adições de Esther, Daniel, alguns episódios da história de Susana, Bel e o Dragão. Então, muita literatura bastante mística, tá? Então, por isso que existe, às vezes, uma confusão, porque, às vezes, introduzem conhecimentos místicos dentro dos escritos inspirados. Então, apócrifos e versões de evangelhos, escritos posteriores. Então, alguns historiadores, teólogos, datam esses textos após a vinda de Jesus, sendo alguns deles escritos mais de 200 anos após a morte e ressurreição, não podendo ser considerados fidedignos, ou seja, nem tudo que neles for escrito narra com precisão a verdade, porque a gente tem no Novo Testamento esses livros que surgiram posteriormente. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns, né? Tem uma lista enorme aqui, não vou ler tudo, mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, Evangelho de Maria, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, Clemente. Então, é uma pancada de livros que, assim, não tem fim se a gente for pensar aqui, tá? Por exemplo, Enoque, tem gente que fala Evangelho de Enoque, Evangelho de Maria Madalena, eu já vi um monte de versões de evangelhos que surgiram posteriormente, que é uma bagunça, tá, irmãos? É um negócio absurdo. Eu tenho uma coleção aqui, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês,
Deixa eu só tirar a minha câmera do slide. Vou mostrar aqui para vocês, só um instantinho, deixa eu pegar. É uma coleção, irmãos, que eu adquiri, chamada Apócrifos da Bíblia, tá? Então, olha a quantidade de inscritos. Espera aí, que esse aqui não é. Esse aqui eu peguei por engano, é a Carta aos Romanos. Aqui. Ó, a quantidade de inscritos posteriores ao período canônico, seja Antigo, seja Novo Testamento. Olha a quantidade de literatura. E aí, muita gente vai falar assim: olha, pastor, foi Constantino que escolheu o livro. Não, gente, Constantino nem queria saber o que o povo cristão ensinava, ele nem lia, nem culto ele ia, para falar a verdade. Quem era crente era a mãe dele. Então, esses são alguns dos livros apócrifos que estão disponíveis em língua portuguesa para quem quiser estudar. Só um detalhe: se você não tiver firmeza doutrinária, nem lê. Tipo assim, você está começando a vir na igreja agora, você não é uma pessoa que estuda muito a Bíblia, então nem pega isso aqui para ler. Porque eu falo, se o crente não lê nem a Bíblia que ele tem, é melhor ele nem se meter a besta de querer. Ué, tá mudo? Deixa eu ver aqui, peraí. Irmãos, tá mudo aí? Por favor, vê para mim aí se tá mudo. Irmãos. Não, aqui para mim não tá. Mudo aí. Cláudia, verifica aí se não é o seu dispositivo. Tá? Mais alguém aí? Se tiver mudo, coloca para mim que tá mudo. O pessoal que tá assistindo a live aí. Não está, não. Então, o Hugo tá falando que não tá. Vocês entenderam até a parte que eu falei dos apócrifos? Da onde eu mostrei? Então, o pessoal tá falando que não tá, viu, Cláudio? Deve ser alguma coisa aí no seu, tá? Deixa eu continuar aqui, então. Vou continuar. Boa noite também, Rodrigo. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui firme e forte, tá? Então, voltando aqui, falando a respeito dos apócrifos. Então, essa aqui é uma lista básica só de possíveis inscritos apócrifos do Novo Testamento, sem contar aqueles que eu mostrei para vocês do Antigo Testamento. Obrigado, Rodrigo. O som está perfeito? Ótimo. Então, sem contar aqueles que estão ligados ao Antigo Testamento, que estão presentes na Igreja Católica. Ah, tá, foi a internet. Acontece, irmãos. A minha aqui às vezes pode cair também, tá? Semana passada na live eu caí. Mas vamos continuar, meus irmãos. Então, essa listona grande aí que vocês estão vendo aqui, só ela, desculpe, só ela é parte de tudo que é escrito posterior. Então, a partir de 200 anos depois de Cristo. Então, tem gente que vem falar que, olha, não quiseram incluir. É tudo conversa, tá? Porque o que era definido já como santo pela igreja, isso já era fato para o pessoal, tá? Para a igreja cristã. Eles eram lidos em público, etc. Tá? Eram livros que eram comuns no dia a dia da igreja. Então, a primeira versão da Bíblia é a Septuaginta. Então, o que é a Septuaginta? Só para vocês aqui terem uma ideia. A Septuaginta
Historicamente, temos a Septuaginta como sendo a primeira versão que foi traduzida do hebraico para a língua grega. Então, a primeira tradução que foi feita, né, do original para o grego. E isso se deu aproximadamente entre anos 200, que é 285, 246 a.C., e muitos acreditam que esta versão pode ter sido traduzida em Alexandria. Só para contextualizar, essa tradução é do Antigo Testamento, tá? Então eles pegaram do Antigo Testamento e fizeram a tradução para o Novo Testamento, tá? Então só para esclarecer aqui para o pessoal. Então muitos acreditam que essa versão pode ter sido traduzida em Alexandria, até por causa de Alexandre o Grande, aquele contexto muito forte do helenismo, isso influenciou bastante o contexto da religião na época. E o que se percebe é que foi bastante procurada, principalmente por judeus helenistas que usavam em suas sinagogas. Então, judeus que já não falavam mais hebraico. Eles já estavam perdendo a linguagem, né? O hebraico, o aramaico, e falavam apenas o grego. E para uso pessoal também. E a igreja cristã chegou a adotar essa versão. O nome atribuído a essa versão, da Septuaginta, se dá por causa da história de que foram 70 judeus que fizeram essa tradução. Então, segundo conta, né, além da história, de que esses judeus se reuniram, 70, né, ao todo, para fazer a tradução chamada Septuaginta. O outro exemplo, a outra Bíblia, né, que foi uma versão de tradução, é a chamada Vulgata Latina. Para quem não conhece, né, o que temos de registro que dizem respeito a essa versão das Escrituras é que ela foi elaborada em um período em que o latim era a língua de uso principal no mundo mediterrâneo. Diante disso, nos reportamos primeiramente ao segundo século da era cristã. Então, uma época onde o latim estava muito forte, pois aqui, é, pois este é o período em que o antigo, conhecido por Vetus Latina ou Ítala, que teve como base para o Antigo Testamento a Septuaginta, já no final do século IV. Essa versão depende de reparos, tendo em vista essa necessidade. O então Papa Damásios I nomeou um dos grandes eruditos do seu tempo, que é o Jerônimo, para fazer a revisão, tá? Então, Jerônimo, ele teve um papel muito importante no que a gente chama de traduções da Bíblia, pensando nas novas comunidades, nos novos crentes que iam se convertendo dentro dos períodos da história da igreja. Então, Jerônimo partiu do hebraico e grego, como também deu atenção à Vetus Latina e traduziu o Antigo e o Novo Testamento, conseguindo terminar o seu trabalho por volta de 405 d.C., após 23 anos de trabalho, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, Jerônimo foi o primeiro a incluir alguns desses livros apócrifos, tá? Ele que é o responsável pela inclusão de alguns livros apócrifos que foram considerados inicialmente apenas como livros de conhecimento, não livros inspirados por Deus, tá? E aí o pessoal do catolicismo romano, mais para frente, começa a chamar esses livros, a tratar esses livros como sendo canônicos e inspirados. Por exemplo, no meio católico, no caso dos padres, os clérigos, eles sabem dessa história. Então, eles tratam apenas como livro de cultura e conhecimento. Mas no ambiente da cristandade católica, para eles é tudo livro bíblico. E, então, é tudo considerado sabedoria, tá? Então, passou a ser chamado de Vulgata, isto é, comum. Sua maior aceitação e elevação no meio cristão foi a partir do Concílio de Trento, em 1545, já é muito posteriormente, onde foi considerado em pé de igualdade com os originais hebraicos e gregos, tá? Então, essa é considerada a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E não é por que acreditar na Bíblia? E aí, para fechar, do que as Escrituras tratam. Parece óbvio para nós, mas muitas vezes não é para muita gente que se considera cristã, tá?
Então, só para enfatizar aqui, elas tratam, primeiramente, elas não tratam de ciência, só para a gente compreender do que elas não tratam. Às vezes confundem, e há muito erro em relação à interpretação bíblica, porque vão querer colocar assuntos de ciência na Bíblia. Eu já vi gente querer dizer, por exemplo, que a Bíblia, perdão, que a Bíblia ela dá vazão a terraplanismo. Isso é completamente descartado, gente. Não tem como. Como que no período bíblico, quando foram escritos os textos sagrados, as pessoas iriam ter conhecimento, por exemplo, que a gente tem hoje, com foguete, com aeronaves, com satélite, com tudo. Então, o autor ele vai escrever da perspectiva da realidade do mundo dele. E aí, por isso que a gente não deve tratar a Bíblia como um livro científico, porque muita gente quer que o autor tenha uma visão que é a visão que a gente tem hoje, com tecnologia, com um monte de coisa. E isso é inconcebível. Deus usou os seres humanos dentro da sua capacidade e com a sua visão de mundo, de forma que ele inspira esses seres humanos para que a sua palavra seja escrita. Então ele vai usar até a nossa limitação para falar a palavra dele da forma que ele bem entende. Então essa é a minha ideia. Então muita gente erra quando quer colocar dados científicos em confronto com a realidade da tecnologia do que a gente tem hoje. Ela não pretende ser um livro histórico comum. Então, embora ela tenha dados históricos, que remontam, por exemplo, períodos antigos como Egito, Assíria, Babilônia, Império Romano, o objetivo maior da Bíblia não é contar essas histórias, mas é contar a história da redenção, a história da salvação. Outro ponto, a Bíblia não coloca seus personagens como protagonistas. Eu falei isso logo no começo da live. Por exemplo, a Bíblia ela não tem a intenção de colocar Daniel como herói ou Moisés como herói. Por que vocês acham, por exemplo, que a Bíblia conta os pecados dos personagens dela? Porque a ideia é dizer que o ser humano, por mais que ele seja notável, por mais que ele tenha vários dons, por mais que ele faça coisas extraordinárias como Sansão fez, ou milagres extraordinários como Eliseu fez, Elias fez, a Bíblia faz questão de mostrar que o homem é pecador. E ela faz questão de mostrar a necessidade que a gente tem de aguardar Jesus. Então, por isso que ela mostra todos os personagens do Antigo Testamento sem omitir pecado, sem omitir falhas deles. É diferente de um livro histórico, por exemplo, que a história que a gente tem nas nossas mãos, que a gente estuda na escola, é contada por quem é o dominador. Então, quem venceu a batalha é o que vai lá e conta a história. Então, ele sempre vai contar a história como ele sendo o vencedor, o perfeito, o maravilhoso. No caso da Bíblia, ela faz o contrário. Ela conta a história dos seus personagens, ela vai explicando quem foram, mas ela deixa muito claro que eles não são nada, que quem é, na realidade, é Deus. E que o ser humano é pecador e depende da graça de Deus acima de tudo. Essa é a beleza da Escritura Sagrada. Então, ela não pretende ser um livro de história para enaltecer o homem. Ela pretende contar a história enaltecendo quem Deus é. Tá? A Bíblia trata em seus livros sobre a história de sobre a história do que Deus faz para salvar o seu povo. A ideia principal da Bíblia é a história da redenção, tá? Então isso é bem claro. Eu não vou ler essa parte toda não. Vou passar aqui para frente. Algumas razões para a gente acreditar na Bíblia. Até o tema por que acreditar na Bíblia, né? Então, só passando aqui para vocês verem. Por exemplo, a gente deve acreditar na Bíblia pela sua fidelidade no cumprimento das suas promessas. Você pode ver, por exemplo, no Antigo Testamento, as promessas de Deus no Antigo Testamento, tudo que Deus prometeu que iria acontecer, acontece em Cristo. As promessas, aquilo que é descrito, por exemplo, no Novo Testamento e que aconteceria nos últimos tempos, está acontecendo hoje. Quantos sinais a gente não vê acontecendo, a volta de Cristo cada vez mais perceptível para nós, tá? Então, a Bíblia ela é muito fiel no cumprimento das suas promessas. A Bíblia ela não falha
no sentido de apontar a redenção, de apontar a necessidade de Cristo, de apontar as coisas que vão acontecer até a volta de Jesus. Então são coisas muito importantes que às vezes as pessoas não sabem, né, não percebem, tá? Outra coisa muito importante, a Bíblia, ela também, a gente deve acreditar nela pela eficácia em transformar vidas no papel de palavra escrita e proclamada. Quantas pessoas não têm o testemunho, não podem testemunhar da transformação de vida que receberam através da Bíblia? A Bíblia é o livro que conseguiu mudar o mundo. A Bíblia, ela, em todos os lugares que ela chegou, ela provocou transformações sociais. O pensamento calvinista, por exemplo, ele é todo baseado na Bíblia, e o governo, por exemplo, França, Suíça, lugares onde o calvinismo foi muito forte, ele influenciou de forma poderosa. As escrituras, principalmente, né, não o Calvino, mas a escritura, por exemplo, governos como os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos era uma nação firme, doutrinariamente, ela era uma potência não somente econômica, mas moral. Hoje, os Estados Unidos está completamente degradado. E a gente percebe que é por causa do afastamento que eles tiveram das escrituras sagradas. Então, onde a Bíblia passa, irmãos, a Bíblia, ela gera transformações absurdas. Outra questão, a Bíblia é um meio de graça. Então, por isso que eu tenho que acreditar na Bíblia. Meios de graça são meios exteriores, ordinários, onde Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Ou seja, é o meio onde nós conhecemos a Deus, onde nós conhecemos a salvação, onde nós conhecemos as coisas importantes que nos levam a Deus, né? Através da Bíblia, o Espírito Santo, ele toma a nossa leitura. Então, eu acredito na palavra de Deus porque não é só um livro frio que eu estou lendo, mas é o próprio Deus falando comigo pelo seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo toma a leitura, por exemplo, especialmente a pregação da palavra, ou a leitura também na sua casa, quando você está lendo devocionalmente, para convencer você do pecado, de converter, edificar a sua vida e ajudar você a crescer em santidade, edificar e conforto, consolo. São coisas que somente a Bíblia pode proporcionar para o ser humano. E também por meio da fé para a salvação. E acrescentando, dizendo que a palavra se torna eficaz para a salvação. Então, são questões ordinárias relativas às Sagradas Escrituras, que são muito importantes para nós. Então, fechando aqui, por ela ser normativa para a vida, como nós expomos acima, as verdadeiras igrejas que são consideradas parte do corpo de Cristo são aquelas que vivem sob orientação das Escrituras. Amém, irmãos? Então, esse conteúdo aqui, ele é trabalho, né, que eu fiz, ele é parte de uma monografia que eu fiz, ele é também um livro que ele está em fase já de acabamento, para também colocar à venda. Para quem recebeu hoje o meu WhatsApp, eu mandei no WhatsApp hoje o link do meu e-book, né, que eu acabei de lançar, um e-book para aprender sobre algumas doutrinas, algumas dúvidas bíblicas que as pessoas buscam no discipulado, principalmente. Gente que está começando a vir na igreja e que tem, desculpem, e que tem muitas dúvidas, né? Porém, tem esse outro trabalho, a partir dessa aula que a gente assistiu aqui, em breve eu vou colocar disponível para a igreja também, para aqueles que quiserem aprender mais sobre a Bíblia, a história de como a Bíblia foi formada, etc. Tem essas duas aulas que eu fiz, elas já são bastante coisa do livro, então quem assistir às aulas já vai ter muita coisa do que eu coloquei nesse livro, mas o mais importante é que Deus colocou no meu coração o desejo de produzir literatura, produzir conteúdo, material para edificação da igreja, do reino de Deus, tá? Então eu quero agradecer você que esteve comigo agora na live, esse tempo que Deus esse tempo que Deus permitiu que estivéssemos juntos. Desejo a você um bom descanso, uma boa noite para quem vai trabalhar amanhã. Deus abençoe o seu dia amanhã e tenham aí um bom feriado, um bom fim de semana. Grande abraço, Deus abençoe